Obrigado, querido. Chegamos hoje de madrugada às 5 horas da manhã da reunião do presbitério, que iniciou-se na sexta-feira. Estava comigo o presbítero Jefferson, o presbítero Davi, o Bel Felipe, que é o bacharel da igreja, e acompanhado das igrejas jurisdicionadas. Trabalhamos de sexta-feira direto até perto de 3 horas da madrugada de domingo já era domingo. Estamos aqui cansados, mas realizados por ter realizado a obra do Senhor. Tá certo, meus queridos? Abram comigo na carta de Tiago, do capítulo 4, dos seus versículos de 13 a 17. Carta de Tiago, de 13 a 17. Hoje nós não temos departamento infantil. Se as mães precisarem de um apoio no gabinete com o ar climatizado, eu peço para abrir. Se precisar dar apoio às crianças, quero que vocês fiquem muito à vontade, como se estivessem em casa, para que as crianças também tenham o melhor conforto aqui no meio de nós. Leiam comigo, acompanhem comigo, meus irmãos. Eu vou fazer a leitura a partir do 13, e os irmãos então podem ir acompanhando à medida que eu vou lendo. Atendei agora vós que deseis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão a partir da proclamação da palavra, de um pensamento, de uma possibilidade de que se o amanhã não vier. A vida é imprevisível, meus irmãos. Hoje nós contávamos com a irmã Roberta para fazer a tradução de Libras. Infelizmente ela não pôde estar. Alguns concurseiros em Currais Novos, nós estávamos lá, as pousadas tudo lotadas, ficamos os irmãos no segundo andar, eu ali no primeiro andar, porque todas as pousadas estavam cheias. As pessoas estavam preparadas para fazer concursos e o concurso foi cancelado. O amanhã é extremamente imprevisível, meus amados irmãos, e nada é mais real do que o momento de hoje. Talvez você possa estar passando momentos difíceis, mas não tem nada mais real e maravilhoso do que este instante que nós estamos vivendo juntos nesse momento, porque ele é real. O passado, embora venha trazendo algumas memórias boas da sua juventude, são apenas memórias e que não mudam nada. Se são traumáticas, são apenas dores. E quando falamos do futuro, as ilusões que podemos alimentar e ser conduzidos por um coração enganoso, em pensar em ter ganhado na Mega Sena e hoje ser rico, morando num apartamento, morando na beira da praia, nos levando a uma ilusão que não é realidade. E tudo que é ilusão traz sofrimento. Mas a verdade é que esse coração que temos pode nos levar a um lugar que não é nosso, porque ainda é incerto e se chama futuro. Esse dia se chama presente porque de fato é um presente de Deus para cada um de nós. A questão é se eu estou aproveitando ele bem, valorizando, porque amanhã eu não o terei mais, porque já será passado. Por isso o momento de hoje tem prazo de validade, por isso viva intensamente. E quando não fazemos isso, nós pecamos, porque nós alimentamos uma arrogância, uma pretensão, uma jactância de achar que as nossas previsões, as nossas capacidades, a nossa mentalidade ateia de fazer isso
sem colocar Deus na nossa equação, será para nós aquilo que desejamos. Então acompanhe comigo, meus irmãos, nesse texto que nós vamos aqui expô-lo rapidamente nessa noite. Como Tiago coloca toda essa estrutura do texto, as lutas que enfrentamos contra a carne, contra o mundo, contra o próprio Deus. O retorno, eu não sei se vocês estão ouvindo, para mim ele não está muito bom aqui o meu retorno. Agora melhorou um pouco. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Essa presunção que somos levados, ela é pecaminosa. O crente não pode, meus irmãos, ceder ao mundo, porque esse lugar não é nosso. Todas as vezes que somos tentados e cedemos à tentação deste mundo, nós nos ferimos, simplesmente porque a nossa natureza não é adequada a este mundo. Imagine, meus irmãos, uma ovelha se lambuzando na lama. Quando seca, endurece e ela não consegue nem andar. Agora um porco não. O porco tem a natureza de porco, né, meus irmãos? Quanto mais lama, melhor. Quanto mais lama, melhor. Para a ovelha, não. A lama pode ser fresca, pode refrescar, principalmente no calor aqui como Caicó. Mas um dia essa lama endurece. E aquilo que era bom se tornou desagradável. O mundo é assim. E a carne, os anseios, os nossos desejos, sempre vai trazer sofrimento. E essas escolhas que fazemos, ela toca a nossa vida, hoje, amanhã e um ano, toca as nossas escolhas, porque eles dizem assim: passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros, e as habilidades de fazer negócios e achar que sem Deus vamos ter sucesso. Irmãos, lembre-se disso. Você quer ter um ano vitorioso, coloque Deus na sua vida. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Coloque Deus na equação dos seus planejamentos. Deus precisa estar lá. Não pense em conquistar as coisas deixando Deus de lado, deixando a igreja do Senhor, deixando a sua devoção com Deus. E você diz: mas eu preciso tempo para aprender, eu preciso tempo para estudar, eu preciso disso para conquistar. Mas se você deixou Deus para trás, meus irmãos, você será o maior dos derrotados, porque Tiago está dizendo que tudo isso não passa de jactâncias malignas, que não haverá sucesso, porque não sabemos o que vai suceder amanhã. E o que é mais proveitoso da nossa vida é aquilo que eu posso estar fazendo agora, ao lado de Deus e ao lado dos irmãos. Vamos a essas questões que eu quero colocar a compartilhar. O futuro está encoberto diante de nós. Veja como o Tiago coloca essa questão no versículo 13. Ele exclama dizendo: atendei agora, prestem atenção. Prestem atenção. Vós dizeis: hoje e amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. E aí ele faz o contraste: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Veja que são pessoas que estão sempre planejando, alimentando uma expectativa de que vão obter vitórias, são triunfalistas. O problema de deixar Deus para trás são as frustrações, quando as coisas não acontecem. Se é da vontade de Deus, se Deus quiser, meus irmãos, você vai planejar e vai obter a sua vitória e você vai se animar bastante. Mas se você apenas planejou e desejou e deixou Deus para trás, isso não vai acontecer, e as frustrações irão marcando sua vida, e você será uma pessoa triste, desanimada e decepcionada com Deus, com a igreja e com todos. O futuro está encoberto diante de nós, e essa é a grande verdade, e o futuro completamente incerto. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Eu não sei o que vai acontecer amanhã, meus irmãos, e ninguém de nós saberemos. A única coisa que eu sei é que eu preciso amar as pessoas hoje, como diz a canção, como se não houvesse amanhã. Eu preciso amar intensamente. Aliás, é a única coisa que a Bíblia diz que nós devemos dever, o amor. Porque quanto mais amamos, ainda ficamos devendo. Porque em comparação ao amor de Deus para nós, aquilo que fazemos, que declaramos como ato de amor, é completamente pequeno por aquilo que Deus fez por nós. Só sei que tenho que trabalhar na obra do Senhor para que a sua igreja cresça, se desenvolva, pessoas sejam salvas. Eu preciso fazer isso hoje, eu preciso fazer isso agora, porque amanhã eu posso não ter mais a oportunidade de fazer. Lembro-me ainda no dia do acidente, que é um dia traumático para a minha vida, dia 9 de abril de 1992, eu estava perto do almoço, comandante da guarda, e desejando comer um filé de peixe que eu amava. Eu gostava tanto, meus irmãos, eu comia esse peixe com mostarda, que eu tive um problema de estômago que eu não resolvi até hoje. Por isso eu acho que Deus precisava me curar para que eu não morresse. Mas a verdade, meus irmãos, que quando era mais ou menos 11h20 da manhã, a metralhadora disparou e eu fui alvejado por 5 tiros de metralhadora. E eu pensava que eu estava, que a gente chamava o cassino do batalhão, do 1º batalhão. Eu estava em um lugar que eu nem sabia que estava, em ambulâncias, no pronto-socorro, e depois sendo trasladado de avião. E só fui acordar depois, eu acho, de um dia na UTI, correndo sério risco de morte. E aquele peixe nunca mais comi. Recentemente eu fui convidado pelo promotor da Justiça Militar, junto com o comandante, para ir almoçar com eles, e eu esperava comer o peixe, mas o peixe não estava lá. E se ainda estivesse, teria sido um novo peixe, cozinhado pelo um outro taifeiro, seria o tempero outro, e nunca seria o mesmo peixe, porque você não se banha no rio 2 vezes, sempre que entra é um rio diferente. Então, meus amados irmãos, a importância de saber que o futuro é extremamente incerto. Por isso esse momento agora é o melhor momento da nossa vida, porque ele é real. Nós estamos ao lado de pessoas reais, com problemas sim, mas com muita esperança, porque nós estamos pisando em algo que sabemos que é real. Jó, na sua reflexão, em sua doença, em seus infortúnios, no capítulo 7, 6 e 7, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele ainda diz no capítulo 9, no versículo 25 e 26, os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade, passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. 1 Pedro 1,24, Pedro falando diz, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas enquanto aquela flor existia, quem aproveitou a oportunidade para ver a sua beleza, com certeza a viu. Mas se não aproveitou, ela secou e ela caiu. Olhai os lírios dos campos, diz o Senhor. Uma hora ele murcha, mas enquanto estiver lá, é uma beleza maravilhosa. Então, meus irmãos, são tantas coisas que nos dão insegurança, mas eu quero caminhar mais um pouco e dizer que o futuro está encoberto diante de nós, mas também que o futuro é controlado pela supervisão divina. E ele diz assim, devias dizer, aí ele coloca a condição, se o Senhor quiser, e a implicação, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
o Del Volente. Eu tenho compartilhado com os irmãos que a expressão "se Deus quiser" está desaparecendo da nossa boca. Antigamente, quando alguém perguntava algo: você vai para a igreja? Se Deus quiser eu vou. Você vai trabalhar hoje? Se Deus quiser. Hoje vivemos como ateus práticos. Agimos como se Deus não existisse. Para nós não importa se Ele quer ou se Ele não quer, simplesmente dizemos que vamos fazer. Que o Del Volente, o "se Deus quiser", passa a fazer parte da sua vida no ano de 2025. Que tudo que você for fazer, inclusive se lhe perguntarem hoje: você vai voltar para casa? Você diga: se Deus quiser, eu vou. Porque se Ele não quiser, eu ficarei aqui dentro mesmo. Então, meus amados, eu quero nessa noite trazer por essa palavra a consciência de que precisamos colocar Deus na equação da nossa vida. Porque é Ele que realiza em nós o seu querer e o seu efetuar. E todas as coisas estão debaixo dessa soberania e nada foge aos seus cuidados. Então precisamos ter esse conceito consolidado em nossa mente de que o futuro pertence a Deus e não a nós. O que está acontecendo a partir das minhas palavras pertence a Deus. A única coisa que me pertence é o presente que me é dado. E você está cheio de presente. O interessante, meus irmãos, é que Ele é generoso. O dia é do mesmo tamanho para todo mundo. Ninguém pode dizer: olha, aquele irmão é bem sucedido porque o dia dele é muito maior do que o meu. Ou ele sofre menos porque nas minhas angústias os meus dias parecem não terminarem. E o dia dele é pequenininho, tudo passa rapidamente. Não, todos nós, ricos, pobres, independente de que sejamos, todos nós recebemos do Senhor exatamente 24 horas. Mas o que fazemos desse tempo? Muitas vezes fazemos tão pouco dele e nos apegamos a um tempo que ainda não nos foi dado. E tudo isso gera o mal da ansiedade. E ainda nós vemos que há o controle de reconhecer. Basicamente nós temos duas escolhas: ou continuar vivendo na fantasia do que podemos adquirir alguma coisa pelo esforço das nossas próprias mãos, ou nos rendemos e reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos depende de Deus. Se eu sou o que sou hoje, é porque a boa mão do Senhor me sustentou e esteve sobre mim. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho facilidade de aprender. Aliás, adoecer é a coisa mais fácil que pode acontecer no humano. Hoje você dorme bom, amanhã acorda doente. Só Deus, de fato, e somente Ele, é a razão de tudo que somos e de tudo que temos e de tudo que vai ser. Então há um desafio a ser adotado pela igreja: se submeter a essa poderosa mão de Deus e parar de ser ansioso, porque o futuro a Deus pertence. Não queime sua energia com o dia de amanhã, porque ele não é seu. O que vai acontecer amanhã não é seu. A conta que vai pagar, o problema que tem que enfrentar, deixe aonde ele deve estar, dentro da soberana graça de Deus. Amanhã será um novo dia. As misericórdias de Deus serão renovadas. Glenilson não será o mesmo amanhã. Ele terá um dia a mais, mas as misericórdias serão renovadas na vida dele. E o que ele não conseguiu hoje, ele pode conseguir amanhã, porque as misericórdias de Deus serão renovadas a cada manhã. E quando o sol nascer, algo novo está sobre mim, e essa graça se chama misericórdia. E você sabe o que é isso? A compaixão de Deus pelo miserável. Misericórdia. É quando eu digo: Senhor, Tu sabes que eu sou um miserável. Eu sou Bartimeu no caminho, dizendo: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Ele me ouve, estende a sua mão, e a minha vida muda em um salto, num instante. Tudo volta a ser diferente. Além do futuro,
Além do futuro estar encoberto diante de nós, o futuro está controlado pela supervisão divina. Eu quero terminar dizendo que o futuro deve ser esperado com uma fiel satisfação. Agora, entretanto, ele dizendo que vós jactais da vossa arrogante pretensão, versículo 16, toda jactância essa é maligna, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, isso fica bem claro, mas você sabe o que pode ser realizado hoje, você sabe as coisas boas que devem fazer hoje. A certeza que eu tenho de um dia melhor amanhã é a semente que eu vou plantar hoje, que pode nascer pela providência de Deus. Então há um pecado da omissão, é quando eu deixo de fazer o que eu tenho condição de fazer, mas eu me omito. Ele disse, nisso está pecando. Então eu não peco só quando eu não peco só quando eu ofendo o irmão, eu peco quando deixo de amá-lo. Eu peco quando deixo de valorizar a presença de Deus, como estamos fazendo agora, e fico em casa, dentro do forno da aflição, que eu já cheguei à conclusão de que é possível sim entrar numa fornalha e não queimar, porque aqui é uma. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela mesma coisa, e não queimou um cabelo, só as cordas que o amarrava. Então, depois de uma fornalha dessa, a única coisa que muda na gente é que a gente agora é livre, a gente é liberto e está pronto para qualquer jornada. Então, meus irmãos, devemos agir no presente. O que você pode fazer hoje para a sua vida se tornar melhor amanhã? Você pode parar dentro do contexto da carta de falar mal do outro, de se preocupar com a vida do outro, de se envolver nos sentimentos carnais, de se envolver com os prazeres do mundo. O mundo, a carne e o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode fazer isso hoje, e amanhã você tem esperança de que sua vida será diferente. Então tudo que muda na minha vida não é a expectativa do futuro, mas o que eu faço hoje no presente. E eu espero que possamos fazer muito, meus irmãos, neste ano, muito desse ano, para que as coisas mudem radicalmente para melhor. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, meu irmão querido. Você que está nos ouvindo aqui pela transmissão, fez tantos planos na passagem do ano, mas nenhum, talvez, que vai mudar a sua vida de fato, que é mudar o caráter, mudar a forma de agir, mudar a forma de pensar. É isso que muda. O apóstolo Paulo diz que o que muda o mundo é a mudança da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o Deus valente. Se Deus quiser, isso acontece quando a minha mente é transformada para melhor, e as coisas à minha volta, tudo se torna melhor. Você pode estar morando aonde estiver, ganhando quanto ganhar, tudo à sua volta se torna melhor, porque você se tornou uma pessoa melhor. Agora, ganhe quanto ganhar, viva no palácio que você viver, mas se você tem uma vida, uma inclinação da maldade ruim, tudo à sua volta se tornará exatamente dessa mesma forma. Que Deus possa nos abençoar. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, amém.